Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas ainda assim, algo dentro de você permanece vazio. Já teve a sensação de que está lutando contra uma bagunça que insiste em voltar por mais que você organize tudo ao redor. Talvez você esteja tentando curar feridas com força de vontade, equilibrar emoções com esforço humano, resolver crises com decisões apressadas, mas tudo continua fora do lugar. Não é que falte dedicação, é que falta direção espiritual. E a pergunta que ecoa mesmo no silêncio é por que parece que nada se encaixa. Às vezes a vida vira um labirinto onde cada passo parece nos afastar da saída. O tempo não colabora, os dias se arrastam, o coração aperta a mente e se enche de dúvidas e a alma. Essa parte invisível que poucos notam começa a gritar em silêncio. Você olha ao redor e tenta entender onde foi que me perdi, em que ponto a presença de Deus deixou de ser o centro para se tornar uma lembrança distante. E se eu te dissesse que existe algo encoberto, quase imperceptível, que explica esse vazio persistente, uma chave espiritual, um código antigo, enterrado nas páginas da palavra, esquecido por muitos, mas que sempre esteve ali. Não é um segredo místico, é mais simples do que parece, mas exige uma decisão radical. Poucos conhecem, menos ainda vivem por isso, mas os que descobrem nunca mais são os mesmos. Existe um caminho, uma ordem espiritual, que quando restaurada realinha tudo, cura o que parecia incurável, estabiliza o que estava à beira do colapso, traz paz em meio ao vendaval. Não é uma técnica, não é uma teoria, não é um ritual, é uma entrega, e ela muda tudo. O curioso é que essa entrega não se revela nas grandes decisões, mas nos detalhes, nos pequenos momentos, nas prioridades silenciosas. E o que parece pequeno se torna gigante. O que parece óbvio carrega revelações profundas. Porque essa chave não está escondida em outro lugar. Ela está no trono do seu próprio coração. Hoje você não está aqui por acaso. Há algo que será revelado neste vídeo que pode mudar radicalmente a forma como você enxerga sua vida, sua fé e seus próximos passos. Não estamos falando de teoria, mas de uma verdade viva, algo que, se você absorver, sentirá já nesta noite. Então fique até o fim, porque o que você vai ouvir pode ser exatamente o que sua alma estava pedindo em silêncio. Neste vídeo você vai descobrir por que tantas áreas da sua vida parecem travadas e como isso muda quando Jesus ocupa o lugar certo. Vamos explorar o que significa de forma prática colocar Cristo acima de tudo. A cada parte você será levado por uma revelação nova, com base sólida na palavra que vai iluminar questões que talvez você nunca tenha percebido. Falaremos sobre decisões mal guiadas, prioridades silenciosas, feridas escondidas, e como a presença de Jesus tem poder para realinhar tudo. Essa mensagem foi preparada para ir direto ao ponto que mais dói e mostrar que existe sim um caminho de restauração real e permanente. Enquanto avançamos, você vai sentir como se Deus estivesse te chamando pelo nome, porque as palavras vão tocar onde ninguém tem acesso. Então abra o seu coração e se permita ser conduzido. Prepare-se para algo profundo, porque o que começa agora não é apenas um vídeo, é uma resposta que você esperava há muito tempo. Jesus não quer ser apenas lembrado nos momentos de crise, nem apenas incluído como parte da sua agenda cheia. Ele não veio para ocupar um espaço entre outros, mas para ser o centro, o tudo. A verdade é que muita gente diz: Senhor, toma minha vida, mas na prática continua segurando as rédeas do próprio caminho. Entregar de verdade é diferente de falar. A entrega total exige que você solte, confie e caminhe mesmo sem saber para onde. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando declarou: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso não é uma metáfora bonita, é um rompimento com o ego, com o controle com a velha natureza. Viver com Cristo no centro é morrer para aquilo que antes governava suas decisões. É reconhecer que a sua vida não é mais sua, é dele.
E o que essa entrega significa na prática? Significa que você deixa de tomar decisões com base no medo e passa a decidir com base na fé. Significa que você para de buscar aceitação em tudo e começa a viver para agradar apenas um Jesus. Significa que você passa a acordar todos os dias com um propósito diferente, não o de cumprir tarefas, mas o de cumprir a vontade do Pai. Pedro viveu isso de forma radical. Ele era um pescador, tinha barco-redes, uma rotina, um ofício seguro. Mas bastou uma palavra de Jesus e ele largou tudo. A Bíblia diz que, ao ouvir o chamado, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5:11. Pedro não sabia para onde iria, não sabia o que enfrentaria, mas ele conhecia a voz. E aquela voz era mais segura que qualquer plano. Entregar-se por completo é como sair do barco e andar sobre as águas. É como deixar o volante e ir para o banco do passageiro, confiando que Deus sabe o caminho mesmo quando a estrada parece invisível. Isso não acontece em um único momento da vida. Acontece todos os dias, em cada escolha, em cada renúncia, em cada sim dado a Jesus e não ao mundo. É no abandono das certezas humanas que a paz verdadeira se instala. É na renúncia do controle que o céu começa a agir. O primeiro lugar só pode ser ocupado por um. E se Jesus não estiver lá, outra coisa estará. E tudo o que não é ele cedo ou tarde falha, desgasta, decepciona. Se essa mensagem de Deus está falando com você de uma forma especial, talvez seja porque Deus queria que justamente hoje você escutasse isso. Não ignore esse toque no seu coração. Se você sentiu algo, escreva nos comentários. Amém. Às vezes, uma simples palavra é o início de uma grande mudança. Às vezes, o trono do nosso coração já está ocupado, e não é por Jesus. O mais assustador é que muitas vezes nem percebemos. Continuamos orando, frequentando cultos, falando de Deus, mas no fundo, quem governa é outra coisa. Pode ser o medo, pode ser a necessidade de controle, pode ser a vontade de agradar os outros, pode ser o dinheiro, a opinião alheia, o desejo de ser aceito, o apego por alguém que já tomou o lugar de Deus. E quando isso acontece, ainda que não digamos com palavras, o nosso coração está erguendo altares estranhos. E é por isso que a palavra adverte com tanta clareza: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Os ídolos do coração não são de pedra ou madeira. Eles são emocionais, internos, silenciosos. Não se prostram diante de nós, nós é que nos curvamos diante deles. E o mais perigoso é que muitas vezes são coisas boas que colocamos no lugar errado. Não é que amar alguém, trabalhar muito ou sonhar seja errado. O problema é quando essas coisas se tornam o centro, o primeiro lugar, e Jesus, o verdadeiro rei, passa a ser apenas um acessório. Abraão viveu o maior teste de idolatria do coração quando Deus pediu o que ele mais amava. Isaque, o filho da promessa, o milagre, a esperança de gerações. E Deus disse: oferece-o. Gênesis 22. Aquilo era ilógico, mas havia algo mais profundo acontecendo. Deus não queria a morte de Isaque. Deus queria provar se o coração de Abraão ainda pertencia ao Senhor, ou se o dom havia ocupado o lugar do doador. Esse é o ponto. O que está ocupando o altar do seu coração? Qual é a primeira coisa que domina seus pensamentos ao acordar? Qual é a última que inquieta sua mente antes de dormir? O que você mais teme perder? O que você sente que, se for tirado, tudo desaba? Essas perguntas revelam onde está o seu tesouro, e onde está o tesouro, ali está o coração. Para colocar Jesus em primeiro lugar é preciso identificar e derrubar esses ídolos ocultos. Talvez seja necessário abrir mão de algo que parecia essencial. Talvez você precise reorganizar sua rotina, seu jeito de pensar, sua forma de amar, não para perder, mas para libertar. Porque quando o trono está desocupado, ele vem e reina, e tudo começa a se alinhar. Se esta palavra está despertando em você um desejo profundo de ouvi-lo, comente agora mesmo. Fala: Senhor, teu servo ouve.
Escreva como uma oração aberta uma porta de fé. E por favor deixe o seu like neste vídeo, você estará ajudando para que mais pessoas aprendam a reconhecer a voz do Mestre. Deus fala, mas às vezes se cala. E é justamente nesse silêncio que as verdadeiras prioridades são reveladas. Porque quando a resposta não vem, quando a bênção não chega, quando o caminho parece bloqueado e o céu não se abre, é nesse exato momento que o nosso coração mostra o que realmente está buscando. Será que continuamos orando, mesmo quando não ouvimos nada? Será que seguimos adorando mesmo quando não sentimos arrepio algum? Será que buscamos a face de Deus, ou apenas a mão que dá? O profeta Oséias nos alerta com força. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E essa falta de conhecimento não é apenas teológica, é espiritual, relacional, íntima. Muitos estão sendo destruídos, não porque Deus os abandonou, mas porque pararam de buscar por Ele no silêncio. Querem o resultado, mas não suportam o processo. Desejam os milagres, mas não suportam os desertos. O deserto é o lugar onde Deus testa não o seu talento, mas o seu coração. Jesus, antes de começar o ministério, foi levado ao deserto. E lá, ele ficou em silêncio, em jejum, em provação. Mateus 4 nos mostra que o inimigo apareceu com ofertas, pão, fama, poder. Mas Jesus não estava ali por aplausos, ele estava ali por obediência. E essa firmeza nasce de um coração que tem Deus em primeiro lugar. Quantas vezes você já questionou o silêncio de Deus? Quantas vezes orou e não sentiu resposta? É nesse espaço de espera que muitos desistem. É aí que alguns colocam outras prioridades no lugar. Quando Deus parece não falar, outros começam a gritar o medo, a ansiedade, a vontade de resolver tudo sozinho. Mas é justamente no silêncio que Deus sonda. Ele observa o que você faz quando não sente nada. E isso diz muito sobre quem está no trono do seu coração. Se Jesus for o centro, você permanecerá mesmo sem respostas. Porque a fé não se mede pelo que você ouve, mas pelo que você decide crer quando não ouve nada. A fé verdadeira permanece quando o céu está em silêncio, porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é lapidação. E talvez, só talvez, o silêncio que você está enfrentando seja a linguagem que Deus está usando para alinhar sua alma, para esvaziar o que te distrai, para revelar quem é prioridade, para te lembrar que Ele é mais do que um milagre. Ele é o próprio Deus. E Ele continua aí, mesmo em silêncio. Se essa palavra está te tocando, e você escolhe continuar crendo mesmo sem entender tudo, escreva nos comentários: eu confio em ti. Essa declaração simples carrega um poder profundo. Às vezes, é esse tipo de fé que move o céu inteiro. Você quer seguir Jesus, ou quer que Jesus siga os seus planos? Essa é uma pergunta desconfortável, mas necessária. Porque muitas vezes, sem perceber, tratamos Deus como um carimbo de aprovação. Tomamos nossas decisões, traçamos nossos caminhos, alimentamos nossos sonhos e depois nos ajoelhamos apenas para pedir que Ele diga amém, aquilo que já decidimos. Mas a fé verdadeira começa quando a nossa vontade se curva e não quando ela é atendida. Jesus foi claro em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Essa é uma ordem direta e não uma sugestão. Negar a si mesmo não é viver sem desejos, mas é aprender a colocar os desejos no altar. É olhar para os seus planos e perguntar com sinceridade: isso vem de Deus ou de mim? A grande batalha espiritual do nosso tempo não é contra demônios externos, mas contra vontades internas. É a guerra entre o meu jeito e o teu caminho. É a luta entre a zona de conforto e o propósito eterno. Muitos dizem: Senhor, seja feita a tua vontade, mas no fundo, torcem para que a vontade dele seja igual à sua. Só que o Evangelho não gira em torno da nossa realização, sim, da nossa rendição. No Getsêmani, Jesus viveu o momento mais intenso dessa luta. Ele sabia o que estava por vir, sabia da dor da cruz, da solidão. E mesmo sendo o filho, orou dizendo:
Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele poderia ter fugido. Ele poderia ter resistido, mas ele se curvou. E esse gesto silencioso mudou o destino da humanidade. Agora pense comigo, se até Jesus, sendo o Filho de Deus, se submeteu à vontade do Pai, quem somos nós para resistir? Colocar Jesus em primeiro lugar é aceitar que muitas vezes ele vai dizer não para algo que você quer muito, mas é esse não que vai te livrar de dores futuras. É esse não que vai abrir espaço para o sim perfeito de Deus. Talvez você esteja preso em planos que parecem bons, mas estão te afastando do centro da vontade divina. Talvez você esteja insistindo em algo que Deus já disse para deixar. Talvez sua oração precise mudar. Em vez de dizer, Senhor, me ajuda a conquistar isso, você precisa dizer, Senhor, me ajuda a deixar isso se não for tua vontade. Se você está aqui até agora, é porque Deus está falando com você. Ele quer fazer algo novo em sua vida, mas é importante que você esteja disposto a abrir o seu coração e buscar a sua presença. Por isso, no final deste vídeo, vamos orar juntos. Será uma oração poderosa feita para te ajudar a enfrentar os ataques espirituais e renovar a sua força na jornada. Então fique comigo até o final, porque você não vai querer perder esse momento de conexão com Deus. Se você não ouve a direção de Deus, talvez seja porque ainda não se submeteu à voz dele. Essa afirmação pode soar dura, mas ela toca em uma verdade profunda. Muita gente quer ouvir Deus receber revelações, tomar decisões certas, entender o próximo passo, mas ainda não aprendeu a se render. Querem a direção sem a submissão, desejam o mapa, mas recusam o comando. E o céu não responde onde não há reverência. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:6: Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Antes da exaltação, vem a humildade. Antes de ser guiado, é preciso se curvar. O orgulho espiritual é silencioso, mas destrutivo. Ele nos faz pensar que sabemos o que é melhor, e o resultado disso é confusão, atraso, frustração, porque Deus não guia quem resiste ao seu governo. Há um contraste claro nas Escrituras que mostra como o coração define o acesso à direção divina. Saul e Davi. Saul era rei, tinha posição e influência, mas não tinha submissão. Ele fazia sacrifícios sem autorização, agia por impulso, obedecia parcialmente. Já Davi, mesmo sendo o menor da casa, tinha um coração rendido. Ele buscava, chorava, esperava, ouvia. E por isso Deus o escolheu. Deus rejeitou o rei que se impunha e ungiu o pastor que se curvava. A submissão espiritual é mais do que obediência externa, é entrega interior. É viver com o espírito ensinável. É aceitar que Deus pode dizer, espere quando você quer correr, ou volte quando você já foi longe demais. É confiar que mesmo sem entender, Ele sabe o caminho melhor do que você. Na prática, isso significa tomar decisões depois de orar, não antes. Significa silenciar os ruídos da própria vontade para ouvir a voz do Espírito. Significa aceitar correções, mesmo quando doem. A direção divina não é um GPS automático, ela é uma conversa contínua entre um pai e um filho que se submete por amor. Se você está se perguntando por que certas portas não se abrem, por que a resposta parece demorar, talvez o que Deus esteja esperando não seja uma oração mais forte, mas um coração mais rendido. Ele não quer apenas te levar a algum lugar, Ele quer caminhar contigo até lá. Mas para isso precisa que você confie o suficiente para seguir mesmo quando não vê a estrada. Agora declare nos comentários, Senhor, recebo teus ensinamentos. Escreva como um ato espiritual de entrega e deixe seu like para que mais pessoas encontrem esta paz sobrenatural que vem de Deus. Mais do que milagres, Jesus quer te oferecer sua presença, porque enquanto os milagres atendem uma necessidade, a presença preenche a alma. A maioria das pessoas
Busca respostas, sinais, portas abertas, provisão. Mas poucos buscam a fonte de tudo isso. Muitos querem a bênção, mas ignoram o lugar onde o abençoador está. E é aí que está a chave. O segredo da paz duradoura não está em receber algo de Deus, mas em permanecer com Deus. O salmista declara com convicção: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4. A libertação veio sim, mas ela foi resultado de um movimento interior buscar. Essa busca não é apenas uma oração rápida antes de dormir, nem um pedido desesperado em tempos difíceis. É uma entrega intencional, um foco, uma sede de estar com Ele. É desejar a presença mais do que a solução. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, encontramos duas irmãs, Marta e Maria, cada uma lidando com a presença de Jesus de formas bem diferentes. Marta estava ocupada com os afazeres, corria de um lado para o outro, preocupada em servir, em organizar, em manter tudo em ordem. Mas Maria se assentou aos pés de Jesus. Ela não queria perder uma palavra sequer, e Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:42. Isso nos ensina algo profundo. Não é o quanto você faz por Deus que define a profundidade do seu relacionamento com Ele, mas o quanto você se permite estar com Ele. É fácil cair na correria da vida e usar isso como justificativa para não buscar a presença. Temos agendas cheias, compromissos, família, trabalho. Mas o que mais falta nas nossas vidas não é tempo, é prioridade. Se Jesus não está no centro mesmo quando tudo parece certo, algo sempre estará errado. E o coração sabe disso, ele sente. Priorizar a presença de Deus é começar o dia com Ele. É fazer do secreto um lugar sagrado. É orar não apenas para pedir, mas para ouvir. É abrir a Bíblia não para cumprir um ritual, mas para ser transformado. É cultivar silêncio interior, em meio ao barulho do mundo, para ouvir o sussurro do Espírito. Talvez você esteja esgotado porque está tentando viver a vida espiritual com base em eventos e não em presença. Mas hoje Jesus te convida a fazer uma troca, sair do lugar da pressa e entrar no lugar da paz. Porque quando Ele ocupa o centro, o coração encontra descanso. Se essa mensagem já está tocando seu coração, saiba que não foi por acaso. Deus fala conosco de várias formas, e se você sentiu essa palavra viva em sua vida, já é um sinal de que Ele está agindo. Agora você tem a oportunidade de retribuir essa bênção. Quando você curte, se inscreve e ativa o sininho, essa mensagem alcança mais vidas que também precisam desse toque de Deus. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé e esperança. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para fazer parte dessa missão. Não basta conhecer Jesus de ouvir falar, é preciso andar com Ele. Porque o verdadeiro relacionamento com Cristo não se mede por palavras decoradas ou por rotinas religiosas bem executadas. Ele se revela no quanto o coração está rendido, no quanto a alma depende, no quanto a vida é moldada pela presença. A Bíblia nos alerta com firmeza: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Isso é grave. É possível parecer perto e estar longe. É possível falar sobre Deus e nunca ter se encontrado com Ele de verdade. A religião vazia é uma armadilha. Ela oferece uma aparência de espiritualidade, mas sem essência. Ela nos convence de que cumprir regras é suficiente, de que rituais substituem relacionamento. E assim como os fariseus nos dias de Jesus, muitos hoje ainda vivem um evangelho de fachada. Sabem versículos, conhecem a doutrina, frequentam reuniões, mas não carregam no olhar a marca da transformação. Não há quebrantamento, não há sede, não há entrega. Jesus confrontou isso diretamente. Ele via além das palavras, ele via o coração. E foi por isso que os fariseus, que eram considerados mestres da lei, foram chamados de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Eles colocavam fardos sobre os outros, mas não tocavam neles.
nem com o dedo. Exigiam pureza dos outros, mas não lavavam a própria alma. Eles eram tudo menos um reflexo do coração de Deus. Colocar Jesus em primeiro lugar é romper com esse ciclo. É sair do piloto automático espiritual e entrar em uma jornada de intimidade viva. É fazer da oração uma conversa real, não uma obrigação. É ler a Bíblia com os olhos da alma buscando ouvir Deus, e não apenas marcar um dever. É transformar cada culto em um encontro, e não apenas em uma agenda marcada. O foco não está no que você faz para parecer cristão, mas no quanto você se deixa transformar pelo Cristo. Se as práticas espirituais não geram mudança de caráter, então algo está errado. Jesus não quer apenas te levar para o céu, ele quer transformar o seu coração aqui na terra. E isso só acontece quando o relacionamento é verdadeiro, quando há arrependimento, quando há busca, quando há presença. Este vídeo chegou até você no momento certo, trazendo uma palavra que pode transformar vidas, começando pela sua e pela de quem está em seu coração. Agora quero te convidar a escrever nos comentários o nome de alguém especial que precisa de oração. Pode ser um familiar, um amigo, ou até mesmo aquela pessoa que veio à sua mente enquanto assistia. Ao deixar esse nome aqui nos comentários, você se junta a uma poderosa corrente de fé, onde cada pedido é apresentado a Deus com amor e confiança. Este é o seu momento de fazer parte de algo maior, porque eu creio que juntos veremos milagres acontecendo. A prova de que Jesus é o primeiro está na sua obediência, quando é difícil obedecer. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está indo bem. É simples declarar amor por Jesus quando os ventos estão favoráveis. Mas a verdadeira fidelidade se revela quando obedecer custa algo, quando exige renúncia, quando fere o orgulho, quando desmancha planos que você levou anos para construir. Nesse momento, sua fé deixa de ser discurso e passa a ser entrega. E é nessa hora que o céu identifica quem de fato colocou Cristo no centro. Jesus foi direto. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. Amor verdadeiro se expressa em obediência. Não é sentimento, é atitude. E a obediência não é medida apenas pelo que fazemos, mas por quando fazemos, como fazemos, e até mesmo por aquilo que deixamos de fazer por amor a Ele. Fé sem obras é morta, como diz Tiago, e a obra maior que Deus espera de nós não é uma performance visível, mas uma rendição silenciosa à sua vontade. Obedecer é dar passos quando não há chão, é agir mesmo sem entender tudo, é perdoar quando ainda dói, é esperar quando tudo grita vá, é dizer não ao que o mundo aprova e sim ao que o céu exige. Obedecer quando é difícil é isso que revela se Jesus está em primeiro lugar ou apenas sendo usado como justificativa espiritual para decisões convenientes. A história de Noé é um retrato perfeito dessa obediência radical. Deus mandou construir uma arca, não havia sinal de chuva, não havia precedentes, não fazia sentido. Mas Noé não precisou ver para acreditar, ele precisou apenas de uma palavra de Deus. E a Bíblia diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6:22. Ele não discutiu, não negociou, ele simplesmente obedeceu. E porque obedeceu, salvou a sua casa e marcou a história. E você? Qual é a arca que Deus está mandando você construir mesmo sem chuva? Qual é o passo que Ele está pedindo? Mas você resiste porque não entende. Colocar Jesus no centro é obedecer mesmo quando sua lógica diz o contrário. É confiar que Ele enxerga o que você não vê. É agir como se a promessa já estivesse cumprida mesmo quando tudo ainda parece igual. Nada acontece por acaso. Esta mensagem pode ser a resposta que você tanto busca em oração. Fique até o final, pois Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Colocar Jesus em primeiro lugar é permitir que Ele guie quando tudo parece incerto. E é exatamente nesse momento de confusão que a maioria de nós se perde. Quando os planos falham, quando os conselhos se contradizem, quando as portas que pareciam certas
se fecham sem aviso. A tendência natural do coração humano é tentar controlar o que já não entende, mas a direção de Deus não é revelada no desespero do comando. Ela floresce no silêncio da rendição. A palavra é clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Essa promessa não se ativa com parcialidade. O texto diz: de todo o teu coração e em todos os teus caminhos. Ou seja, não se trata apenas de consultar Deus em decisões grandes, mas de reconhecê-lo, inclusive nos detalhes, nos passos menores, nas escolhas diárias. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, você entrega não só o destino, mas também o trajeto. A história do rei Josafá é um exemplo poderoso de como a direção divina nasce da rendição. Em 2 Crônicas 20, o rei de Judá se viu cercado por inimigos. A ameaça era real, a pressão era intensa, e a única certeza era a sua limitação. Mas em vez de agir por impulso ou recorrer a alianças humanas, Josafá fez algo contra a lógica de qualquer liderança militar. Ele se prostrou, convocou o povo para jejuar, orar, buscar, e ali no meio da crise Deus falou. A resposta não veio com armas, mas com uma estratégia espiritual. A batalha seria vencida com louvor, a vitória começaria com adoração, porque Deus não queria apenas livrar o povo, ele queria ser glorificado através da confiança plena. Nos dias atuais, muitas pessoas enfrentam suas guerras com base em cálculos, conselhos e tentativas humanas. O problema não está em ouvir as pessoas certas, mas em esquecer que a voz do Espírito Santo sempre deve ser a principal. Ele fala por meio da palavra da paz, no coração da sabedoria que excede o momento. Mas para ouvir essa direção é preciso parar de correr, é preciso se ajoelhar, é preciso admitir: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Se você está confuso, essa pode ser a chance de realinhar sua rota. Porque Jesus não é apenas um refúgio no caos, ele é o guia que nos conduz por caminhos que não conseguimos enxergar agora, mas que nos levarão ao lugar certo. E quando você decide deixar de controlar e começa a confiar, algo muda. O que antes parecia uma parede se transforma em porta, e o que antes era desespero se torna paz. Porque onde Jesus é o primeiro, o caminho sempre se endireita. Há feridas que ninguém vê, mas Jesus quer ser o primeiro a tocar nelas. Existem dores que não aparecem nos exames, que não são notadas nas fotos ou nos sorrisos forçados. São as dores da alma, cansaços, silenciosos, mágoas que ninguém entende, traumas antigos que insistem em ecoar, feridas que o tempo não cicatrizou. E por mais que a gente tente seguir, disfarçar, ocupar a mente, chega uma hora em que o coração grita. E é nesse momento que Jesus não quer ser apenas um consolo, ele quer ser o primeiro a entrar. A palavra diz: ele cura os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Salmo 147, 3. Não é um cuidado superficial, não é um alívio momentâneo, é cura de verdade profunda, transformadora. Mas essa cura só se instala quando ele é prioridade. Quando antes de buscar conselhos, distrações ou saídas fáceis, você escolhe se aproximar de Jesus. Quando decide que ele será o primeiro a ouvir sua dor, o primeiro a tocar onde ninguém tem acesso. A mulher do fluxo de sangue é um dos exemplos mais lindos dessa cura integral. Ela estava doente há 12 anos, já havia gastado tudo com médicos especialistas, tentativas. Nenhum resultado. E então ela ouviu falar de Jesus e decidiu colocar ele como foco. Mesmo enfraquecida, mesmo desprezada, mesmo impura aos olhos da sociedade, ela foi e empurrou a multidão, se esgueirou entre os corpos e tocou. Um simples toque, não em qualquer parte, mas na orla das vestes. Porque ela sabia que se tocasse seria curada. E foi. Mas não apenas fisicamente. Jesus, ao perceber que saiu virtude, parou, olhou para ela, chamou-a de filha,
restaurou sua identidade. Porque antes de curar o corpo, ele quis restaurar a alma. Ela não era apenas uma mulher com um problema, ela era uma filha com um propósito. E isso só foi possível porque ela colocou Jesus como prioridade. Antes de qualquer solução humana, ela escolheu tocar o divino. Hoje talvez você esteja tentando resolver feridas internas com forças externas, tentando esquecer, se distrair, seguir em frente. Mas Jesus está aqui dizendo: deixa eu ser o primeiro a tocar onde ninguém mais consegue. Porque onde ele toca, a dor se transforma em paz, o vazio em propósito, a vergonha em identidade. Mas é preciso se mover, é preciso buscá-lo, como aquela mulher. É preciso decidir: hoje eu vou tocar em Jesus antes de qualquer outra coisa. Essa palavra não veio à toa, até você. Deus tem formas surpreendentes de alcançar o nosso coração, mesmo nos detalhes. Se isso tocou sua alma, digite: eu confio em Deus nos comentários. Que esse seja o seu ato de fé hoje para Deus. Mesmo em silêncio, você pode estar frequentando templos, mas longe da presença. Jesus quer ser mais que um ritual. Ele não está interessado apenas na sua rotina espiritual, mas na sua conexão viva com Ele. Porque ir à igreja, abrir a Bíblia, cantar louvores, tudo isso pode acontecer sem que o coração esteja realmente envolvido. É possível ter formas sem essência. É possível estar presente fisicamente e ausente espiritualmente. E é aí que muitos se perdem. Vivem rodeados pelas coisas de Deus, mas distantes da voz de Deus. A palavra é clara: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Esse versículo não fala de aproximação superficial, mas de um movimento intencional da alma. Requer entrega, busca, sede. Não é Deus quem se afasta, somos nós que nos distraímos. Somos nós que colocamos outras prioridades no centro. E quando isso acontece, a intimidade se esfria, a oração se torna automática, o louvor perde o fervor, a presença já não é sentida, o coração já não queima. A história de Jacó em Betel revela o poder da reconexão espiritual. Em Gênesis 28, ele está em fuga, cansado, vulnerável, sem direção, e ali sozinho, ele pega uma pedra por travesseiro e adormece. E é nesse cenário improvável que Deus fala. Jacó tem um sonho, onde vê uma escada que liga a terra ao céu. Anjos sobem e descem, Deus se revela. E quando ele acorda, diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele havia parado num lugar qualquer, e ali encontrou a presença. Porque Deus não precisa de estruturas perfeitas para se manifestar. Ele precisa de um coração aberto. Jacó ergueu um altar ali mesmo onde dormira. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Não havia multidão, nem liturgia, nem púlpito. Havia um homem e uma decisão: voltar à fonte. E naquele encontro tudo mudou. Jacó entendeu que a presença de Deus não depende do lugar, mas da prioridade que damos a ela. Reconectar-se espiritualmente é voltar à essência, é parar tudo por alguns minutos e lembrar que sua alma tem sede. É reconhecer que algo dentro de você precisa ser realinhado. É entender que Jesus não quer ser incluído na sua rotina. Ele quer ser o centro dela. E quando isso acontece, a conexão se restaura. O vazio começa a desaparecer. A alma volta a respirar. Se você está aqui, é porque Deus permitiu. E eu creio que Ele quer te revelar algo hoje. Não saia desse vídeo antes de receber essa palavra poderosa para a sua vida. Jesus está batendo à porta, mas será que ainda tem alguém ouvindo? Em um tempo onde tudo parece correr mais rápido, onde os compromissos se acumulam, onde o barulho do mundo invade, até os nossos momentos de silêncio, é cada vez mais fácil deixar a voz de Deus em segundo plano. Mas há uma urgência no ar, algo no espírito grita que não podemos mais adiar o essencial, porque a hora é agora, não depois não, quando der agora. A palavra de Deus nos desperta com exatidão. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Essa não é uma sugestão suave, é um chamado direto, um alerta para quem está anestesiado, espiritualmente vivendo religiosamente, mas distante da vida abundante que Jesus oferece. Quando Cristo não está em primeiro lugar, a alma adormece, e quando ela dorme, não percebe os sinais, não sente o tempo, não reconhece que estamos vivendo dias proféticos. Jesus comparou os dias da sua volta com os dias de Noé. Mateus 24:37 e 39. Naquele tempo as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, viviam suas rotinas normalmente, até que veio o dilúvio. A arca estava sendo construída diante dos olhos de todos, mas ninguém levava a sério. A prioridade era o agora terreno, não o eterno. E quando se deram conta, era tarde demais. Isso revela que a distração é um dos maiores inimigos da salvação, e é assim hoje. Muitos estão dentro da igreja, mas longe da arca. Conhecem a história, mas não entram no plano. Jesus continua batendo, mas poucos estão atentos. Poucos discernem o tempo. Poucos percebem que viver com Jesus no centro não é apenas uma escolha de fé, é uma questão de sobrevivência espiritual. A urgência profética não deve gerar pânico, mas despertar. Ela nos chama a alinhar a vida com o céu, a revisar as prioridades, a perguntar com sinceridade: será que estou vivendo como alguém que crê na volta de Cristo? Porque quem crê, muda. Quem crê ajusta o rumo. Quem crê coloca Jesus no lugar de honra e não no rodapé das decisões. A prática é simples, mas profunda. Comece o dia pedindo discernimento. Leia a palavra, como quem procura uma resposta direta do céu. Pergunte ao Espírito Santo o que precisa ser mudado. Esteja atento aos sinais espirituais e sensível à voz que chama mesmo quando tudo ao redor tenta te distrair. A arca hoje tem outro nome: intimidade com Jesus, e ela continua aberta por enquanto. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas muitas vezes, de maneiras que nem imaginamos. Este momento é uma oportunidade para reconhecer e declarar a bondade de Deus. Se você sente no coração que Ele tem sido bom para você, escreva nos comentários: Amém. Sua palavra de fé não só glorifica a Deus, mas também inspira outros a reconhecerem as bênçãos em suas vidas. Vamos juntos proclamar a bondade do Senhor Jesus. Não quer apenas ser lembrado no domingo. Ele quer ser visível na sua vida todos os dias. Quer ser refletido nas suas escolhas, nas suas palavras, nas suas reações, no modo como você trata as pessoas. Colocar Jesus em primeiro lugar é mais do que orar antes das refeições ou marcar presença em um culto. É tornar-se um testemunho vivo do reino de Deus em tudo o que você é e faz. Foi isso que Jesus quis dizer em Mateus 5:14-16. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa luz não é nossa, é a presença de Cristo em nós. Quando Ele ocupa o centro, essa luz se manifesta sem esforço. Ela brilha naturalmente mesmo em tempos de escuridão. A vida de Estevão, descrita nos capítulos 6 e 7 de Atos, nos mostra o que é ser um reflexo real de Cristo. Ele era cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de fé. Servia às mesas, mas também pregava com autoridade. E quando foi acusado injustamente, não retaliou, não se defendeu com arrogância. Pelo contrário, seu rosto brilhava como o de um anjo. E quando apedrejado, não gritou por justiça, ele clamou por perdão para os seus agressores, assim como Jesus na cruz. Estevão disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele não apenas falava sobre Cristo, ele vivia Cristo. E até sua morte foi uma pregação viva. Esse tipo de testemunho só é possível quando Jesus é prioridade real, não simbólica. Quando você se levanta e pergunta: como posso refletir o amor de Deus hoje? Quando suas atitudes falam antes das suas palavras. Quando alguém observa sua vida e sente vontade de conhecer o Deus que você serve.
Na prática, isso significa amar quando é difícil perdoar, quando seria mais fácil se afastar, manter a integridade, quando ninguém está olhando, ser generoso sem buscar aplausos, viver com coerência. O mundo está cheio de discursos bonitos, mas faminto por exemplos reais. E Deus quer usar a sua vida como um desses exemplos. Ser um testemunho vivo é se tornar uma carta aberta que Deus escreve diariamente. Pessoas ao seu redor estão lendo sua vida mesmo que você não perceba. E cada atitude sua tem o poder de aproximar alguém de Cristo ou afastar. É por isso que priorizar Jesus é tão urgente. Quando Ele governa tudo em você, se alinha à luz que brilha. Essa palavra não é para qualquer um. Se você está aqui é porque Deus quer te revelar algo especial. Você está pronto para receber. Fique comigo porque a próxima parte vai aprofundar ainda mais a transformação que começa quando Jesus se torna o centro de tudo. O maior milagre que Jesus quer fazer é dentro de você. Antes de curar o corpo, Ele quer transformar o coração. Antes de mudar circunstâncias, Ele deseja mudar intenções. Porque não há transformação verdadeira enquanto o trono do coração estiver ocupado por outra coisa. Quando Jesus não é o centro, há aparência de mudança, mas não permanência. O exterior pode até parecer religioso, mas o interior continua preso ao velho eu. A verdadeira conversão começa quando Cristo se torna rei dentro de nós. Deus falou em Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Essa promessa é o retrato da transformação interior. Deus não quer apenas ajustar comportamentos. Ele quer substituir o coração endurecido por um coração sensível à voz do Espírito. Um coração que perdoa com facilidade, que não resiste à correção, que se alegra em obedecer. Um coração assim não nasce de esforço próprio, mas de rendição. Zaqueu é um dos exemplos mais marcantes disso. Ele era rico, influente chefe dos publicanos, um homem acostumado a viver no topo. Mas aquele topo era um lugar solitário. Apesar de tudo o que tinha, havia algo que ele não conseguia conquistar com dinheiro: paz na alma. Então, quando soube que Jesus estava passando por ali, correu, subiu numa árvore e fez o que fosse preciso para ver. Mas o que ele não esperava era ser visto. Jesus parou, olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19:5. E algo aconteceu ali que não precisou de discurso. Sem que Jesus exigisse nada, Zaqueu declarou: Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O coração dele havia sido tocado, transformado. Alguém que vivia para si agora queria reparar, restaurar, devolver. A transformação não veio da imposição de regras, mas da presença de Jesus, ocupando o centro. E onde Cristo reina, o ego perde força. Transformação interior não é um evento, é um processo, que começa com uma decisão. Começa quando você reconhece que não consegue mudar sozinho, quando você admite que precisa de um novo coração, e quando convida Jesus para ser Senhor, não apenas um conselheiro, mas Rei. É nesse momento que os velhos hábitos começam a perder espaço, que o orgulho começa a ceder, que a culpa começa a ser dissolvida pela graça. E isso pode acontecer agora mesmo onde você está. Basta reconhecer que o maior milagre não é uma porta aberta lá fora, mas uma porta destrancada aqui dentro. Porque é do trono do seu coração que Jesus deseja governar toda a sua vida. E quando ele assume esse lugar, tudo ao redor começa pouco a pouco a se alinhar. Colocar Jesus em primeiro lugar também é colocá-lo no centro dos seus relacionamentos espirituais. Porque a fé verdadeira não é construída na solidão. Ela floresce quando está cercada de pessoas que também decidiram viver para Cristo. E é nesse ambiente de comunhão, de unidade, de encorajamento mútuo, que o coração se fortalece, que a mente se renova, que a alma encontra consolo. Viver isolado espiritualmente pode parecer mais fácil, mas nunca será mais frutífero. Em Atos 2:42,
Está escrito: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações." Esse era o estilo de vida da igreja primitiva, e tudo girava em torno de uma única prioridade: Jesus. Não havia outro motivo para estarem juntos. Não era por status, por obrigação ou por conveniência. Era porque todos haviam tido um encontro com Cristo, e isso os conectava de maneira profunda. A presença de Jesus no centro da comunidade de fé gerava transformação. As pessoas repartiam o que tinham, oravam juntas, choravam juntas, adoravam juntas, suportavam perseguições juntas. E porque Cristo era a base, o crescimento era inevitável. A fé era multiplicada, os milagres se manifestavam, o amor era palpável. E tudo isso só acontecia porque não havia espaço para ego-vaidade ou divisão. Só havia espaço para Jesus. Hoje muitos vivem uma fé privada desconectada, onde a comunhão virou opção. Mas não foi assim que Deus desenhou. O próprio Cristo, quando orou pelos discípulos em João 17, clamou para que todos fossem um, assim como ele é um com o Pai. A unidade espiritual é mais do que estar em um mesmo ambiente, é estar em um mesmo propósito. É carregar juntos o peso da caminhada, é celebrar juntos as vitórias e sustentar uns aos outros nas batalhas. Na prática, isso começa com a disposição de se envolver, de participar mais do que assistir, de servir mais do que apenas consumir, de buscar relacionamentos espirituais que apontem para Jesus e, principalmente, de fazer parte de um corpo onde Cristo é a cabeça. Isso não significa perfeição entre as pessoas. Significa dependência mútua, humildade e um amor que supera as diferenças. Uma comunidade cristocêntrica cura feridas que a solidão nunca conseguiu tocar. Ela gera confiança, fortalece identidades, tira pessoas do anonimato espiritual. E quando você decide se posicionar nesse ambiente com o coração certo, não apenas recebe, mas passa a ser instrumento para que outros também recebam. Já imaginou quantas pessoas estão precisando de uma palavra de esperança neste momento? Deus nos chama para sermos instrumentos em suas mãos, e pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Assim como você foi alcançado por essa mensagem, outros também podem receber aquilo que tanto buscam: uma resposta, um consolo, um sinal de Deus. Ao interagir com esta mensagem, você se torna um canal de bênção, ajudando a levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Se deseja fazer parte dessa missão, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Você foi chamado, mas está disposto a deixar tudo por ele. O chamado de Deus não é um convite confortável. Ele não chega com promessas de facilidade, mas com exigências de prioridade. Colocar Jesus em primeiro lugar não é apenas reorganizar sua agenda espiritual, é redefinir toda a direção da sua vida. É ouvir a voz do céu e responder mesmo quando isso significa abrir mão de certezas terrenas. Jesus foi claro em Lucas 9,62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa declaração é radical. Ela não abre espaço para uma fé dividida, para uma obediência parcial. Quem decide seguir, precisa seguir por completo. O reino de Deus exige um coração voltado para a frente, para o alto, para o eterno. Quem olha para trás, ainda preso ao que deixou, não compreendeu a urgência e a profundidade do chamado. A história de Eliseu é um exemplo forte de como se responde ao chamado com prioridade total. Em 1 Reis 19:19, Elias lança o manto sobre Eliseu, símbolo do chamado profético. Naquele momento, Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Ele tinha uma vida estabilizada, um trabalho, um futuro traçado. Mas o toque de Deus muda tudo. Eliseu não apenas aceita seguir Elias, ele toma uma decisão definitiva. Mata os bois, quebra os arados, faz um banquete com tudo aquilo que representava sua antiga vida e parte. Ele não deixou pontes para voltar, ele queimou os arados. Esse é o tipo de resposta que revela um coração onde Jesus é a prioridade.
Eliseu não ficou negociando tempo, não pediu um período de transição. Ele entendeu que o chamado de Deus era mais valioso do que qualquer segurança humana, e por isso não hesitou. Porque quem entende o valor do reino não se apega ao que é passageiro. A prática de atender ao chamado pode significar abandonar planos que você mesmo construiu. Pode significar dizer não a oportunidades que pareciam promissoras, mas que afastariam você do propósito. Pode ser cortar relacionamentos, rever escolhas, abrir mão de controle. Mas toda renúncia, quando feita por amor ao reino, é colheita de eternidade. Quando Jesus é o primeiro, tudo se encaixa. A obediência ganha sentido, a caminhada se alinha com o céu. E mesmo que custe, mesmo que doa, existe paz. Porque o coração sabe que está no lugar certo, fazendo o que nasceu para fazer. O chamado de Deus não é para quem apenas ouve, é para quem responde com tudo o que tem, com tudo o que é, sem olhar para trás. Jesus fala todos os dias, mas você está em silêncio o suficiente para ouvir. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. Ela é mansa, porém, firme e suave, mas cheia de autoridade. E talvez o maior desafio da vida espiritual hoje não seja ouvir, mas calar. Porque estamos cercados por vozes, redes sociais, preocupações, conselhos humanos, pensamentos acelerados. E no meio disso tudo, a voz que realmente importa vai ficando abafada. Jesus disse em João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Ouvir é o início de tudo. A obediência começa com escuta, mas só ouve quem anda perto, só reconhece a voz quem cultiva a intimidade. O problema é que muitos querem direção divina, sem desenvolver relacionamento com o Deus que dirige. Querem respostas rápidas, sem tempo de qualidade no secreto. A história de Samuel mostra que ouvir Deus é algo que se aprende. Em 1 Samuel 3, o menino estava servindo no templo, dormia perto da arca, estava no ambiente certo. Mas quando Deus o chamou, ele não reconheceu a voz, pensou que fosse Eli o sacerdote. Isso se repete 3 vezes, até que Eli, experiente, entende o que estava acontecendo e diz: Se ele te chamar novamente, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Na próxima vez, Samuel responde assim. E ali começa sua trajetória como profeta. O interessante é que Samuel estava num ambiente de adoração, mas ainda não sabia discernir a voz divina. Isso mostra que não basta estar na igreja, cumprir rituais, se envolver em atividades. É preciso afinar o coração. Isso só acontece quando você decide colocar Jesus em primeiro lugar, não como obrigação, mas como o centro da sua escuta diária. Na prática, isso significa separar tempo, desligar o excesso, entrar no quarto e fechar a porta como Jesus ensinou. Orar não apenas para falar, mas para ouvir. Abrir a Bíblia, esperando resposta, não por hábito. E quando você ouve, precisa confiar. Porque a voz de Deus muitas vezes confronta, direciona contra a lógica, desafia a zona de conforto, mas ela sempre conduz a vida à paz, à plenitude. Se você está sentindo que Deus tem falado com você através desse conteúdo, não ignore. Talvez Ele esteja tentando chamar sua atenção há tempos. Talvez esta seja a 3ª ou 4ª vez que você sente que a mensagem foi feita sob medida. E talvez seja porque chegou o momento de você dizer: Fala, Senhor, teu servo ouve. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: Deus cuida de mim, e profetize essa verdade sobre sua vida. Você pode estar ouvindo exatamente o que o céu quis que você escutasse hoje. Quando Jesus é o centro, até o deserto se torna jardim. A presença dele não apenas conforta, ela transforma. Não apenas alivia a dor, ela redefine o ambiente. Há situações que aos olhos humanos não têm solução. Lugares onde não há saída, apenas silêncio, opressão e escuridão. Mas quando a presença de Cristo ocupa o espaço, algo muda. O que era prisão se torna plataforma, o que era desespero se torna altar,
e a atmosfera é invadida por uma realidade que só o céu pode trazer. O salmista declarou em Salmo 16:11: Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias à tua direita, há delícias perpetuamente. Isso não é uma poesia espiritual, é uma verdade concreta. A presença de Deus é o lugar onde a alma respira, onde o medo perde a força, onde o que parecia fim se transforma em começo. Quando Jesus é prioridade, a presença dele deixa de ser visita e passa a ser morada. E ambientes que antes eram caóticos passam a carregar paz. Paulo e Silas entenderam isso como poucos. Em Atos 16, eles haviam sido injustamente presos, açoitados, colocados no cárcere mais profundo. Mas ali na prisão, eles não esperaram por um culto. Eles começaram um. À meia-noite eles cantavam e oravam, e a presença de Deus se manifestou com tanta intensidade que os alicerces da prisão tremeram, as portas se abriram e as correntes caíram. Não apenas as deles, mas as de todos os que estavam por perto. Isso é o que acontece quando Cristo ocupa o centro. O ambiente inteiro responde. A presença dele é contagiante. E quando você o carrega com prioridade, você transforma onde pisa. Na prática, isso significa não esperar um lugar perfeito para adorar, não esperar o dia ideal para buscar. Significa orar na dor, adorar no silêncio, louvar em meio à perda. Porque quando a presença de Jesus é a prioridade, ela começa dentro de você e transborda. E esse transbordar muda tudo. Muda sua casa, muda seus relacionamentos, muda o clima espiritual ao seu redor. Se você está passando por um ambiente opressor, pesado, difícil, talvez não seja a hora de fugir, mas de trazer Jesus para o centro, de fazer da sala um altar, de transformar o seu quarto em Betel, de encher o ambiente com a palavra, com louvor, com intercessão. Porque a presença de Cristo é mais forte que qualquer treva. Onde ele é adorado, a luz prevalece. O que você vai ouvir agora pode ser a resposta exata que Deus quer te dar, mas poucos percebem esse sinal a tempo. Fique até o final e descubra porque a próxima palavra pode ser a chave que faltava para transformar não só o ambiente ao seu redor, mas o mundo dentro de você. Jesus não quer apenas te restaurar, ele quer te renovar por completo. Há uma diferença profunda entre consertar algo quebrado e transformar algo por inteiro. Muitas vezes buscamos apenas consertos emocionais, uma trégua com o passado, um alívio temporário para a dor. Mas Jesus não veio para fazer pequenos ajustes. Ele veio para oferecer uma nova vida, uma nova mente, um novo coração. E essa renovação só acontece quando ele ocupa o primeiro lugar. Romanos 12:2 nos revela o caminho. E não vos conformeis com este mundo,